Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Muito bem, boa tarde, 15 horas 6 minutos, está no ar o nosso programa Comunidade em Ação. Hoje, nosso querido amigo Wilson Brasil não está aqui presente, mas está aqui a bancada hoje Marcondes Oliveira e Irapuan Sampaio. E eu começo com as manchetes principais dos jornais nesta segunda-feira, hoje 2 de dezembro de 2024. Falando o seguinte, olha, Folha de São Paulo, burocracia trava projeto do IBAMA para converter multas bilionárias. Estado de São Paulo, bets chinesas pagam laranjas para atuar no mercado brasileiro. Valor Econômico São Paulo, trocas de COs em grandes empresas marcam 2024. O Globo Rio de Janeiro, créditos extras e precatórios fazem dívida pública disparar. O Dia Rio de Janeiro, o Rio ficou alvinegro. Correio Brasiliense, redução no FCDF ameaça áreas mais pobres. O Estado de Minas, Minas tem semana decisiva na Unesco. 0 hora Rio Grande do Sul, número de pessoas com 60 anos ou mais na informalidade cresce 11,4%. Diário do Pernambuco, um golpe com documentos é registrado a cada 7 minutos. Jornal do Comércio Pernambuco, Raquel reúne prefeitos eleitos e João confirma presença. À tarde, Bahia, Fenagro reúne autoridades e mostra a força do campo. Não é Fenagro, é Fenagro, né? Para finalizar, Diário do Nordeste, Ceará, Hospital da Mulher tem UTIs fechadas. E essas foram as principais manchetes dos principais jornais nesta segunda-feira, começando bem aqui a semana, 2 de dezembro, começando aí o último mês do ano de 2024. Boa tarde, Marcondes Oliveira, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Dilson, boa tarde você, ouvintes do Comunidade em Ação, pela Melodia FM 87.9. A voz que fala ao coração. E também por aqui, nosso querido comentarista Irapuan Sampaio, o homem lá da cidade das Esmeraldas. Boa tarde, Puan. Boa tarde, Wilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Está em casa em recuperação. Foi bater o baba junto com o Botafogo. O resultado não aguentou o embalo, né? Pois é, machucou o pezinho. Boa tarde, meu amigo Marcondes. Boa tarde, Wilson. Jonathan. É isso aí. Boa tarde, senhores ouvintes, né? Que é mais importante. Entrou aqui nosso querido comentarista também esportivo, Fábio Lima. Pode mandar entrar e sentar aqui e ficar com a gente aqui, Jean, por favor. Tá bom, chegou aí, comentarista. Fábio Lima, isso aí. De esporte e de polícia. Muito bem, olha só. Eu vou começar com uma matéria aqui. E aí, Fábio, prazer ter você aqui. Pode ficar à vontade aí, meu irmão. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de esporte aqui. O que foi que aconteceu nesse final de semana, tá na empresa ainda? Lá? Olha só, conquista centenas de servidores entregam defesa contra desligamento por aposentadoria na prefeitura. Nesta segunda-feira, centenas de servidores municipais aposentados compareceram às dependências da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista para entregar suas defesas contra o desligamento determinado pelas portarias conjuntas número 339 e número 340, publicado no Diário Oficial em 14 de novembro. A medida afeta servidores que já se aposentaram sob o regime geral de Previdência Social, o RGPS. Continuam atuando em cargos do Executivo Municipal. No pátio da Prefeitura, servidores enfrentam longas filas para formalizar a entrega de documentos e defesas. A maioria das manifestações foram elaboradas com o apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vitória da Conquista, o SINSERV, que representa a categoria. Olha só, pessoal, eu vou dar aqui minha humilde opinião e... eu acho que quando eu chego uma certa idade de trabalho, na minha profissão, eu acho que já está na hora de eu descansar e curtir a minha família.
e deixar a vaga para quem está começando, quem está com um futuro próximo, as pessoas que estudaram para, né, almejar, galgar algumas profissões. Então, eu sou a favor de quem já trabalhou, né, já contribuiu com o Estado, com o município, com o país, já deu a sua contribuição, está na hora de descansar e deixar o barco seguir em frente. Concorda, Marcondes? Olha, Dilson, eu sou até suspeito de dizer, porque eu também sou servidor público. Mas eu digo o seguinte, quando se comenta em bastidores de que há processo ou de projetos de governantes em fazer reforma na Previdência, um bocado de gente chia. Ah, porque ninguém vai mais aposentar, porque vai estar todo mundo já com o pé na cova, outro já vai estar morto há muito tempo para chegar à idade de aposentar. Alguns privilegiados conseguem a façanha de se aposentar. Eu diria para esses colegas, por favor, desocupe o espaço com alegria, porque você chegou em um ponto em que diversos não conseguiram chegar. Depois, você se sente produtivo, com capacidade laborativa, vá trabalhar na iniciativa privada, vai fazer alguma coisa para si de uma outra forma. Também, vocês que, muitas das vezes, o que é que acontece? Alegam incapacidade produtiva dentro do posto de serviço, e um dos fatores que eles se escoram é a minha idade. É porque a pressão não deixa, a dor de cabeça, é a coluna que trava, é o pé que incha, é isso, é aquilo. Olha, eu diria o seguinte, por favor, saia agradecido pelo tempo que a vida lhe presenteou. E aí, se você entende que você tem capacidade laborativa, vai trabalhar de forma autônoma, porque não está dizendo que você, a partir de então, está proibido de trabalhar. Ah, Marcondes, mas a aposentadoria é pouca. É pouca. Porém, você ganhava igual ao que você está ganhando nessa aposentadoria durante a vida toda para você sustentar seus filhos, que agora, pelo que prescreve a idade, você deve estar criando netos. Com certeza. Irapuã Sampaio. Bom, eu acho o seguinte, o medo de alguns é porque vai perder vantagens. Existem algumas pessoas que recebem FG, tá? Que é a função gratificada. Algumas pessoas chega a quase 5 mil reais. E aí vai ficar com o salário anterior, que é pouco mais de 2 mil, tá? É até compreensível. Mas se chegou aos 35 anos de serviço, tem que abrir espaço que a juventude está querendo trabalhar. Você entendeu? E agora o seguinte, que seja respeitado de maneira integral, que não há favorecimento. Que não tem aquele apadrinhado que está lá com 40 anos, mas está trabalhando, porque costa larga. Eu acho o seguinte, nessa hora a serra tem que encostar, serrar tudo. É lei, cumpre-se a lei, de maneira integral. E convoque aquelas pessoas também que se prepararam para trabalhar no poder público. Quanto àqueles que saíram, que estão aí na base de... Teve pessoas lá que eu conheço que entrou com 19 anos, está com a média de 55, 57. Dá para trabalhar na iniciativa privada. Dá para trabalhar e muito. Pode ainda prestar relevante serviço e pode abrir sua microempresa. Chama lá 3, 4, associa. Hoje está muito fácil trabalhar, entendeu? E eu acho que é isso. A idade, quando encosta, está pedindo passagem, né? Para que você também saia e dê o espaço a quem direito tem. Eu completei meus 36 anos de trabalho, o que é que eu quero mais? Né? Com certeza. Então é por aí. Eu acho que esse decreto veio no tempo certo, entendeu? Eu até pensei que ela não podia baixar decreto só após 90 dias, mas acho que alteraram a lei, que já tem município aí anunciando
concurso público, né? É. Como Caraívas vai ter concurso público. Vai ter concurso né? público, Vai ter Caraívas. concurso público Caraívas. Então acho que é isso aí. É aceitar. Se aceitar, vai doer menos. E tem que renovar. Como o Marcondes bem falou e lembrou, as pessoas vão botar gente nova, né? Cheio de saúde para trabalhar, porque a pessoa vai chegando a uma certa idade, já está na hora realmente de descansar, que torna-se até um pouco improdutivo, como o Marcondes bem falou aí. Marcondes, olha só, com essas novas medidas do governo, o dólar disparou. O dólar disparou e a gente sabe que quando a inflação aumenta, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação. E antes de você falar um pouquinho dessa aumento do dólar aí, eu quero ver aqui o boa tarde de meu amigo Fábio Lima. Boa tarde, Fábio. É um prazer ter você aqui. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Marcondes. Também o nosso querido Irapuã Sampaio. Irapuã Sampaio. Primeira vez que encontro eles aqui no estúdio, né? Que bom, né? Nem sempre posso estar aqui. Era aquele trabalhador fantasma. Isso, boa tarde também para o Jonathan também os ouvintes do Comunidade em Ação. É isso aí. E o Wilson Brasil que deve estar na escuta aí, né? O Wilson Brasil foi jogar, como o Irapuã falou, foi jogar bola aí e machucou o tornozelo. Não foi isso, gente. Tá no DM? Não tem nada a ver, não. No caso de Brasil é o seguinte: comemorar o Botafogo. Ele foi comemorar a virada do Corinthians em cima do Criciúma, moço. Tá certo, aí sim. Mas tem alguma coisa a ver com futebol? Tem. Mais ou menos por aí. Sim, Fábio. Hein, Marcos, e aí? Rapaz, é o seguinte, eu ouvi uma pessoa me dizer que o dólar não aumentou. Certo. É o real que cada vez que passa está desvalorizando-se. Nós somos um país emergente, extrativista, certo? E que queremos fazer competição com país de primeiro mundo, país que realmente compra matéria-prima aqui na nossa mão para vender produtos. E aí a gente tem um anúncio de umas medidas no que diz respeito à questão fiscal do nosso governo e que isso não agradou o mercado. Não agradou o mercado porque ficou assim meio que parecendo uma incógnita. Eu estou tomando medidas para contenção de gastos porque o governo está tendo pouco recurso e, ao mesmo tempo, eu anuncio que vou isentar um público que até então não estava isento de tributos, como, por exemplo, as pessoas que ganham até 5 mil reais tornar-se-ão, a partir desse projeto aprovado, isentos de imposto de renda. Então fica um pouco, para mim que sou leigo, entender que eu estou fazendo corte de gastos porque eu não tenho dinheiro suficiente e eu estou cortando mecanismo de arrecadação. Certo. Ué, qual é? Eu estou ou não estou? Então isso gera uma confusão na minha cabeça. Imagine na cabeça de pessoas que verdadeiramente pensam e investem. Mas aí a gente vai ter outras situações que estão aí por baixo ainda dessa cortina de fumaça, porque eu ouvi alguns trabalhadores comemorando o fato de o imposto de renda ser só a partir dos 5 mil reais. Sim. Mas eu não ouvi ninguém questionando, por exemplo, hoje o trabalhador brasileiro que ganha até 2 salários mínimos por média de salário no Brasil, ele tem direito a um PIS ou a um PASEB, isso de acordo se ele está na iniciativa privada ou se ele está no Estado. O PASEB para quem é do Estado e o PIS para quem é da iniciativa privada. Aí é o seguinte, até 2 salários mínimos, né? E aí o que acontece? A partir da aprovação desse projeto será de 1 salário mínimo e meio. Então a gente precisa estar observando tudo isso aí com bastante cautela. Agora eu te digo uma coisa, se for ferrar com o povo brasileiro vai ser aprovado. E o governo que ferra com o povo, esse governo não sai do poder. É verdade. Porque quanto mais o ferro quente chega nas costas do brasileiro, mais ele aprova o governante que o ferrou. Antes de eu ver aqui o comentário de Irapuã Sampaio em relação ao imposto de renda, essa alta do dólar, nós vamos ouvir aqui o Marquesan Araújo, que fala também, porque assim, a gente não sabe, porque claro que
ainda vai ter aprovação do Congresso Nacional, né? Ainda tem toda essa confusão. Especialistas acham que houve uma confusão aí, que eles estão perdidos, né? O nosso ministro da Fazenda, o Haddad. Então nós vamos ouvir aqui Jonathan Souto e Marquesan Araújo falando sobre imposto de renda. Especialistas apontam impactos na perspectiva sobre isenção para quem ganha até R$5.000. Rapaz. O governo anunciou no fim da última semana um novo programa de corte de gastos com o intuito de reverter as expectativas do mercado em relação ao aumento contínuo das despesas públicas. Além das medidas para cortar gastos, também houve a divulgação da ampliação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e um aumento de impostos para os mais ricos. Na avaliação do advogado tributarista e mestre em Direito pela PUC São Paulo, Túlio Carvalho, apesar de o governo ter informado que pretende compensar essa medida, aumentando impostos daqueles que recebem acima de R$50.000 mensalmente ou R$600.000 anualmente, há o surgimento de uma incerteza ao cenário fiscal do país. Não necessariamente essa proposta vai ser aprovada tal e qual pelo Congresso Nacional. E, em havendo uma concordância dos nossos parlamentares, no sentido de aprovar essa ampliação da faixa de isenção do IRPF, mas discordando da criação de mais tributos sobre os salários acima de R$50.000, passa a surgir uma questão de onde vai vir a arrecadação correspondente a essa nova renúncia fiscal. Por outro lado, para o presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Júnior, a medida gera uma discussão válida, pois, de fato, há uma redução de arrecadação por parte do governo, mas, de certa forma, pessoas dessa faixa de renda podem passar a consumir mais, movimentando setores como comércio e serviços. Gerou e está gerando um debate intenso, porque há perda de receita, porém, esse dinheiro a mais vem em consumo, perspectiva de aquecimento no consumo. O anúncio também provocou reação no mercado financeiro. O dólar, por exemplo, chegou a subir para R$6, atingindo o patamar histórico. Diante da piora da percepção fiscal, o índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, caiu 1,73% a 127.668 pontos na mínima do pregão, também influenciado por outros fatores externos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que essa medida não deve ser pautada brevemente. Esse ponto só deverá ser enviado ao Congresso em 2025 e, caso seja aprovado, só deve passar a valer em 2026. Reportagem Marquesan Araújo. Aí ouvimos aí o Marquesan Araújo. Para Irapuã Sampaio vai ser bom, porque ele ganha, acho que não vai ser muito bom, porque ele ganha R$8.000 por mês. Estou ganhando 35, pago 29 de imposto. 29. Então tá com 6, tá bom. E no 6 ainda estou sendo roubado. Deixa eu lhe falar aqui, o grande problema do Brasil chama ainda a reforma tributária. Eu era criança quando já se falava. Durante o governo militar se falou muito em impostos para combater os contrabandos, já que o imposto era 150% de alta de inflação. Por exemplo, um imposto de 16%, 17% ele pulava para 31% a 32%. Entrava praticamente o dobro, tá? Uhum. Para combater isso nos estados e nas fronteiras, já que havia só um imposto no país. Todos os estados respeitavam o governo militar. E eles não chegaram, não conseguiram, porque não havia praticamente o parlamento, não havia. Então veio essa tal da democracia aí, que é uma democradura. Democracia para um, ditadura para... democradura. Metade democracia, metade ditadura. Porque é o seguinte, nós estamos caminhando para um regime que nós só podemos ouvir, falar, sugerir, opinar, vai estar banido. Aguarde o tempo, viu? Então, falando aqui, a única ideia boa que eu vi no mundo do futuro presidente americano em baixar para 15% o imposto e sobretaxar os produtos importados. Porque os produtos importados desempregam o cara da nação. Você vê o governo brasileiro há pouco tempo, semana passada, assinou 36 contratos, convênios de tecnologia, de desenvolvimento, com o governo chinês. Aqui será mais tarde uma colônia chinesa, ela vai querer escravizar o Brasil, tá? Porque eles já têm escravo demais lá, então querem expandir. E a exploração do urânio na Amazonas? Pois é.
Então, vão explorar os nossos minérios, tá? Do subsolo, além da nossa riqueza maior, que é a floresta amazônica. Então, enquanto não resolver essa carga tributária, porque quando se paga menos, se produz mais e você não compensa você fazer o contrabando, gente. Não compensa. Então, o que se vê hoje? Hoje, os carros mais fiscalizados são os carros que conduzem café. O café hoje bateu 2.140 e bateu na venda, quilinho, até R$ 48,00 por quilo. Tá barato. De café. Por R$ 48,00, não posso citar marca de café e nem posso citar pontos. Lá em cima ainda tem lugar que vende a 40, tá? Mas bateu 2.140. Esse mesmo café, há um ano, custava R$ 600,00. A carne, 290, essa mesma carne, há 90 dias estava por 190 em Itapetinga com compra futura. Então, como é que nós estamos? Aí dispara o dólar por causa da venda, tá? A venda para a comunidade europeia, para a Ásia, que é grande consumidor. Hoje nós temos como grande consumidor não só os Estados Unidos, como a China. E é um erro. Um país deve ter 10, 12 consumidores do mesmo porte. Que se tiver só um ou dois, quando cortar, quebra o país. Entendeu? Então precisa mais inteligência e mais cuidado com a população, porque tudo isso aí só quebra nas costas do pobre. O salário que vai aumentar pouco mais de R$ 97,00 já acabou. Porque gás no início, antes de aumentar, de 100, está de 125. Algumas empresas e pessoas vendem de 120. A carne você ainda comprava ainda uma 100 naquelas promoções das grandes redes que variava de R$ 14,90 até R$ 19. As mesmas redes já estão vendendo de R$ 23,90 a R$ 27,90. Então a carne subiu, tá? O ovo, que era uma alternativa, também subiu. E aí vai comer o quê? Arroz, feijão. Então, claro, vai afetar, o calote será maior, cartões de crédito serão estourados e a inflação vai aumentar, porque só não tem inflação alta ainda porque tem alguém controlando essa inflação. Porque eu ponho R$200, vou no mercado, eu compro alguma coisa, na outra semana com 230 eu já não compro. Pois é. A gente vê, pô, então é questão de governo. A gente vê, teve aqui agora no Rio de Janeiro o combate à fome, né? O G20, combate à fome. Que combate à fome que é essa? Porque ó, que agora o preço do gás de cozinha novamente sobe, vai para a média de R$154 aqui na Bahia. A carne subindo de preço. Então, que combate de fome é esse? Que eles estão lá em cima, quem tinha que começar a combater a fome era eles. Hoje teve aqui a reunião combate à fome, o G20, amanhã, já era para começar a baixar o preço das coisas. Claro. Não é assim que a gente... Uma reunião não é feita para isso? Mas o cantor ganhou R$1 milhão. Para cantar, ele não devia cantar de graça? Pois é, olha só. Em Salvador, o preço do gás aqui na Bahia subiu cerca de 4%, né? 4? 4% não. 9,47%. Se era R$100 e foi para 120, na minha calculadora que bate 20%. Pois é. Foi anunciado pela Acelen, responsável pela refinaria de Mataripe. E entrou em vigor neste domingo já, ó. No domingo, né? O gás aqui já começa a contar R$154. Em novembro, o reajuste maior de 10,5% já havia feito o preço do gás atingir cerca de 150, sendo o aumento mais expressivo, o Marcondes, do ano. É preciso observar o seguinte, a Acelen, e bem como qualquer multinacional, qualquer empresa assim, eles acompanham aí a tendência do mercado. Nós estamos com a moeda nacional se dissolvendo frente ao dólar, e a moeda universal hoje é o dólar. Não tem para quem querer correr que vá para outro planeta, que não tem escapatória. Então a moeda universal hoje é o dólar, e o dólar está dissolvendo o real. Aí começa a acontecer isso aí. Algumas pessoas estão dizendo que é em função da refinaria da Bahia ser privada. Mas se você fizer um levantamento nos outros estados, existem estados que ainda continua sendo BR ou Petrobras, e aí tem estados que infelizmente está mais caro do que a nós. Porque se nós fôssemos o mais caro pelo fato de sermos
com a refinaria privatizada, aí todos nós uniríamos forças em torno disso aí e desestatizava esse negócio. Mas o desprivatizava ou estatizava essa coisa, essa empresa. Porém, não é, infelizmente. E aí, o que a gente está fazendo? A gente teve promessa em campanha, me lembro aí, nas campanhas eleitorais para presidente da República, que voltaríamos a consumir gás a preços módicos aí na casa de 50, 60 reais. Eu já estou vendo, já está chegando, já chegou nos 50, né? Já chega nos 60, acima dos 100. Então, a gente está chegando já nessa promessa daí, que ele prometeu a 50, 60 reais. Já está de 150, então está muito próximo. Aí, a gente precisa observar isso aí. Nós não temos, Ministério Público, se tem, aonde está a manifestação. Nós não temos câmaras de vereadores, nem de deputados, tanto no Estado quanto na União. Nós não temos ninguém que fala absolutamente nada, certo? Diante de tudo o que está acontecendo, no que diz respeito à nossa economia. Governo, abra o olho. Governo, abra o olho. O que faz presidente, governantes cair, não é corrupção. Não é corrupção. Não é falta de governabilidade, de gestão naquela questão da segurança, da educação, não. Mas o brasileiro tem um lugar que sempre foi sensível. É a parte mais sensível do corpo do brasileiro, chama-se bolso. Se a economia entrar em descalabro, tal qual está prometendo, pode ter certeza, governo nenhum subsiste. Foi assim com Sarney com Cruzado, foi assim Collor com o Plano Collor, foi assim o Fernando Henrique, quando o real se desvalorizou e o dólar bateu a casa de R$4, em que no apagar das luzes, o governo de Fernando Henrique teve que pegar um empréstimo junto ao FMI na casa de 30 bilhões naquela ocasião, certo? Foi assim no governo de Dilma Rousseff, que foi o último governo a cair, certo? O último governo a cair na impopularidade, que a popularidade da presidente chegou na casa de 8%, 9% naquela ocasião. Então, e o presidente Michel Temer, ele teve aquele mandato tampão ali e também não teve lá essa popularidade, e aí ele se dizia que não ia mais ser candidato, que isso e aquilo outro, mas é porque ele reconhecia que ele não tinha popularidade, respaldo popular para se candidatar, arvorar-se a uma candidatura para passar vergonha. Então, se entre aposentar e passar boas férias lá com a sua família em um bom paraíso e passar vergonha, ele preferiu passar boas férias. Tá aí, olha. Mas deixou o vírus. Muito deixou bem. O vírus contagiantes no país. É verdade. São 15h34. Olha só, resumindo, meu caro amigo, minha amiga, eu pensei em comprar, colocar lá em casa um fogão a lenha, mas eu andei pensando que a lenha também tá cara, a madeira tá cara, e também eu vou colocar fumaça na atmosfera, também vou acabar sendo penalizado aí pelo IBAMA, então deixa quieto e vida que segue. Eu sei que nós estamos no mato sem cachorro. Olha, a gente volta ali, vamos tomar uma aguinha, a gente volta já com mais informações aqui, vamos falar de esporte. O Fabinho já tá aqui já para falar um bocado do time do Corinthians de Wilson Brasil, do Fluminense de Irapão Sampaio e do meu Vasco. A gente vai ali e volta já, viu, Jonathan? Solta aí a vinheta. No Natal do Coração Mix Mateus tem os menores preços para as suas festas. Confira! Achocolatado líquido Italaquinho 200 ml 1,9. Açúcar refinado AF 1 kg 3,79. Peito a 100 sem osso bovino 1 kg 25,90. Arroz Volimp 1 kg 4,99. Caixa de som amplificada Unvox 4 vezes de 62,47. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Muito bem, estamos de volta com Comunidade em Ação. Hoje nosso âncora aqui não está aqui, né? O Wilson Brasil machucou o pé, como já foi dito aqui no início do programa. Ele foi comemorar aí a vitória do Corinthians em cima do Criciúma e acabou machucando o pé. Mas eu acho que não, acho que ele dançou demais lá no programa lá no La Rose, viu? No programa lá no Figueiredo, Acho que ele dançou demais lá, viu, pô? Aí jogou o pé, né? Colocou o Corinthians aí só como álibi. Rapaz. Olha só, a Caixa Econômica paga parcela do pé de meia nesta segunda-feira. Essa é a reportagem de Brasil 61. Solta aí, Jonathan, vamos ver o que esse pé de meia aí, se é bom ou se não é meu. Acho que é, viu? Pé de meia da Caixa Econômica. A Caixa paga nesta segunda-feira, 2 de dezembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será acreditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e Pix direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Tá aí, né? O programa Pé de Meia. Irapuã, eu quando eu estudava, eu ia com a meia rasgada mesmo, não tinha esse pé de meia. E eu era sem meia. Eu ia com a minha sandália legítima havaiana, a japonesinha, entendeu? Pois é. E é engraçado que a bolsa de levar os livros era para a sacola da sandália, você sabe, né? É, né? E o livro lá em casa era para 3 estudar. Uhum. E conseguimos aprender, viu? Sim. E não tinha pé de meia, nem pé de chinelo, nem pé de sapato. É um incentivo, mas isso aí prova a necessidade em que o povo está passando. Ô Dilson, toma-se com a mão e devolve com a outra mão. Ô Dilson, falando sobre esses programas sociais, nós temos um carro-chefe que chama Bolsa Família. Certo. E condicionalidades para você receber Bolsa Família, uma das é a família estar desprovida de rendimento através do trabalho. Sim. E aí eu chego à seguinte ideia. O governo deveria fazer parceria com empresas e à medida que os empresários acolhessem um beneficiário do Bolsa Família, o valor pago ao beneficiário fosse convertido em desconto nos tributos da empresa. Por um determinado tempo também, sabe? Para não criar também dependência lá do outro lado. Mas você sabe quem foi o criador disso aí? Não, até agora... ACM. Ele criou um fundo de diligência, porém, a iniciativa do chamado Bolsa Escola, que chamavam de Bolsa Esmola, era para ajudar na formação profissional dos pais, mães, entendeu? Para se especializar, não era só para o alimento, não. Aí desviaram. Aí o que acontece? Por esse período de tempo, porque com tal medida estimularia o emprego e o governo não perderia nada. Ao contrário, arrecadaria mais, pois teria mais dinheiro circulando. Porque aquele cidadão, aquela família que hoje recebe R$600 via de Bolsa Família, digamos que o marido ou pelo menos um dos dois que estiverem empregados, o emprego, segundo a lei, no mínimo, é um salário mínimo. 1.400 e poucos reais.
Né? E é lógico que às vezes a pessoa poderia fazer uma hora extra, alguma coisinha, ter uma vantagem no salário família, e isso iria além dos 1.500. Então o governo arrecadaria mais, pois teria mais dinheiro circulando. Mas se o beneficiário, aí agora entra, o beneficiário recusar o emprego, ele deveria ser cortado automaticamente. Claro. Então, essa deveria ser as condicionalidades. O governo chamar a parceria com empresas, falar assim, empresário Dilson, se o senhor contratar alguém da família de Irapuã, que é beneficiário do Bolsa Família, ele vai parar de receber Bolsa Família. Sim. E o que eu dou para ele de Bolsa Família, eu vou dar de desconto nos seus impostos durante um período. Mas o senhor vai manter ele empregado. Aí você... Porque o que está acontecendo hoje na Bahia? Na Bahia, eu não vou te dizer de outro lugar porque eu não conheço. De obra. Estão dizendo que nós somos campeão em pagamento de benefícios Bolsa Família. Isso é um desgoverno. Aí, o governo comemora. O governo governo comemora isso. Ele comemora o fato de dizer, o Estado está em miséria absoluta. Ele comemora. Parabéns para quem votou nele. E aí, é o seguinte, mas ao mesmo tempo, quando você procura uma pessoa para fazer algum tipo de serviço temporário ali, você não encontra. Não encontra. Ué, aonde é que está esse povo desempregado? Estão esperando o Bolsa Família sentadinho, né? Olha, alguma coisa errada aí não está certa. Com certeza. Que hora é essa? Olha, são 15h42. Nós vamos falar agora de esporte, pô. Fala de coisa boa aí. Agora quem quem entende de esporte é aqui nosso querido Fábio Lima. Mas antes, Fábio, a gente vai soltar aqui o hino do Botafogo merecidamente, né, Marcondes? Jonathan, solta aí o hino do Botafogo. Parabenizar todos os torcedores botafoguenses. Tem muito botafoguense lá no Guarani. Eu não parabenizar o meu amigo Anum e equipe. Mas eu não vi não, viu? Mas tem. Eu não vi uma camisa. Mas tem. Tem. O que eu vi de fogos... Aonde? Na cidade. Eu ouvi. Foi? Eu estava surpreendido. Inclusive eu vi flamenguistas batendo palma. Que aí já é difícil. Não, vamos ouvir o hino? Vamos ouvir o hino do Botafogo? Desde 1910, os herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil. Tá aí parabenizando aí todos os botafoguenses, né, Fábio? Isso mesmo, boa tarde a todos, boa tarde aí, mais de uma vez, Irapuã Sampaio, Marcondes, Dilson, Wilson. Muitos torcedores esperaram anos e anos para ver uma conquista tão importante como essa do Botafogo, que aconteceu no sábado, após vencer o Atlético Mineiro por 3-1, jogo esse no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. A torcida do Botafogo tirou aquele grito da garganta de campeão um título do inédito, continente. Né? Isso, Botafogo entra aí nos selecionados clubes brasileiros de campeão da Taça Libertadores da América, e com esse aí ganhou a vaga para disputar o Mundial. O Mundial tem novidade esse ano, viu, Dilson? Verdade. Mudou, né? A equipe que considerada campeã sul-americana, ela foi sofreu um rebaixamento. Ela vai ter que disputar uma quarta de finais, que antes não disputava. Ela vai disputar uma quarta de finais, depois semi, e aí sim vai pegar o Real Madrid, que vai ficar, só vai jogar só a final mesmo. Mas aquela coisa que ia mudar para 32 clubes, daquilo não, a partir do ano 2025. 2025. O campeonato está previsto aí para 13 de junho, para começar o Mundial de Clubes com 32 equipes. Nos Estados Unidos vai ser esse Mundial. Então quer dizer que o Botafogo ainda tem... Isso. Praticamente é a Copa do Mundo de Clubes. Dilson, mas qual clube que não tem crise? Eu quero citar aqui o futebol mundial, uma das maiores equipes, se não uma das mais ricas, com certeza uma das mais ricas do futebol mundial. O Manchester City está em crise. O Manchester City não vence uma partida há mais de um mês. A última vitória do Manchester City foi no dia 26, pelo campeonato inglês, 1-0 no Southampton. Daí até lá foram 7 jogos, 1 empate e 7 derrotas. Tá pior do que o Vasco, então. Tem gente, o Vasco tá aí tentando lutar por alguma vaga pela Sul-Americana. Os torcedores estão querendo matar o coitado dos jogadores. É verdade. Olha o Manchester City, que tem um dinheiro danado. Outra notícia aí, diz que eu queria destacar: uma criança de 6 anos na Europa foi penalizada
vai ficar suspensa sem poder assistir 3 jogos na Europa, isso porque ela jogou um copo descartável e uma bolinha de papel. Só por isso? Caiu na beirada do gramado ali. Então a criança foi suspensa por 3 jogos, 6 anos de idade. Isso aconteceu no campeonato francês, na Ligue 1, que é conhecido da primeira divisão do campeonato inglês, no jogo do Le Havre, na França. Tem que dar exemplo desde pequeno. Tem que dar exemplo desde novinho, né? Educação a cultura é outra coisa. E uma bomba nesse final de semana vem na parte do Vasco da Gama, onde Angelos Marinakis, esse é o dono do Olympiacos da Grécia e também do grego, Nottingham Forest. O grego? Isso, ele já confirmou esse final de semana que está em negociações para comprar o Vasco da Gama. Provavelmente o Vasco deve tornar uma SAF muito forte aí para a próxima temporada. Segundo, também fiquei sabendo, Fábio, que esse gregoriano aí, ele andou envolvido em algumas coisas erradas lá no país dele e tal. Eu falei, não é possível que o Vasco vai estar. Mas assim, tomara que não tem nada a ver, não vai. Eu vou falar igual Heraldo. Heraldo, um abraço pra você aí, meu irmão, que é vascaíno aí. Espero que venha o dinheiro dele. A vida pessoal dele não tem nada a ver com isso, não. O dinheiro e a profissionalismo, né? Mas vamos aí resumir aí o brasileiro. Vamos resumir aí o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, ontem teve a 30ª, fechou a 35ª rodada, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, saudando aí o Vitória, que escapou ontem do rebaixamento, vencendo bem em Fortaleza. E já tá até, pode ser garantir na Sul-Americana também. Não, tem 2% de chance de ir para a Libertadores, para você ver como é que é o futebol. Até Libertadores pode. O 7º colocado, Bahia, que também venceu o Cuiabá, sim. Está com 50 pontos, empatado com o Corinthians. 7ª e 8ª colocação com 50 pontos. E amanhã tem quem? Bahia e Corinthians. É uma final aí para ver quem vai para pré-Libertadores. Isso por quê, Dilson? Vamos falar primeiramente dos placares. Flamengo ontem no Maracanã bateu o Internacional por 3-2. No Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu a equipe de São Paulo por 2-1. E aí a briga do desesperado Atlético do Paraná e Fluminense 1-1 aí. Os dois continuam abraçados aí. De Irapuã Sampaio. O time de Irapuã Sampaio. Também o jogador não pode revelar que eles vendem. É verdade. Bragantino aí continua a sua saga aí, tentando sair da zona de rebaixamento. Tá difícil. Empatou com o Cruzeiro 1-1, tá difícil a situação. E o Vitória bateu a equipe do Fortaleza por 2-0. A classificação aí do G6 já está classificado para Libertadores. Botafogo, que é o líder. Já está definido já, né? Luta pelo título com o Palmeiras. Botafogo aí com vantagem de 3 pontos. Aí segue Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo. Esses já estão classificadíssimos para a fase de grupos da Libertadores. Porque com a vitória do Botafogo aí com o título intercontinental, abriu o G8. Certo. E com isso aí, Bahia e Corinthians, Cruzeiro e lá por fora, a equipe do Vitória, que sonha mais com a Sul-Americana do que a Libertadores, que é muito difícil. Eu creio aí que a vaga está entre Cruzeiro, Corinthians e Bahia. E ali na zona de rebaixamento, Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense, esses dois últimos já rebaixados. E aí vem Juventude, Atlético Paranaense e Fluminense brigando aí para não cair. Flamengo e Vasco e o Atlético Mineiro, eu creio que já estão fora daí desse descenso. Fábio, o Fluminense pega aí o próximo jogo, é o Cuiabá, né? O próximo jogo pega o Cuiabá em casa. Fluminense e Cuiabá. E depois ele vai pegar o Palmeiras, que é a 30ª, já a última rodada. Que aí pode valer título. Desses dois, para mim, o mais perigoso é o Cuiabá. É o Cuiabá, né? Sabe por quê? Sim. Garrancha que rasga a roupa. Gravelo fino é que derruba a panela. Mas o Fluminense também é beneficiado também por um jogo nessa 37ª rodada, que é Atlético Paranaense e Bragantino, que também lutam pelo rebaixamento. Pois Um vai matar o outro. E o Criciúma que pega o Flamengo não vai jogar mais com o time completo, porque senão já deu até férias dos jogadores e tal. E o Flamengo pode ser, eu já vi um comentário aí, que o Flamengo vai entregar o jogo para entregar rapador pro Criciúma para rebaixar o Fluminense. Isso não pode acontecer. Não faz mal não, porque é o seguinte, nem todo bom filho reconhece. Pois é, né? Tem filho matando o pai, tem filho matando a mãe, isso é normal, entendeu? Mas quando o Fluminense for jogar com o Palmeiras, só botar meia dúzia de Flamengo lá batendo palma, gritar Flamengo, o Palmeiras toma logo o susto. Aí os Palmeiras vão me pegar, viu? Só para fechar aqui, o Botafogo vai estrear no Mundial já dia 13. Dia 11. Dia 11, né? Botafogo e Pachuca, do México. Vão enfrentar aí. Quem passar vai enfrentar o Al-Ahly do Egito na fase de semifinais. Você acha que o Botafogo passa pelo Pachuca?
Tem Fábio. tudo para passar. O Botafogo hoje, para mim, é um time que tem o futebol mais vistoso. Futebol aqui no Brasil. É um time que vem jogando bem, tem um esquema de tático muito ofensivo. Sim. E tem 2 atacantes aí que vivem em boa fase e também estou empolgado aí, porque também está jogando na seleção, né? Então, eu creio que o Botafogo passa pelo Pachuca. Ô Dilson. Sim. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo, né? E depois eu cheguei para o meu genro, que é vascaíno. Certo. Aí eu perguntei, e aí, você gostou do jogo? Rapaz, um jogão. Aí, no caso, o Botafogo inicia com aquela situação ali, faltando um jogador expulso ali aos 40 segundos e tal, e uma atitude nobre, diferente de outros técnicos que a gente não vê. Ao invés de trazer o time para retranca, não. Permitiu que o time continuasse da forma que estava. E porque bola se joga na frente. Para mim, a melhor defesa que existe é o ataque. À medida que eu me mantenho lá no campo do inimigo, eu evito que ele venha para o meu. É um ataque. Mas eu não entendo nada desse negócio. Aí eu cheguei para ele e falei, vem cá, mas você gostou do jogo? Gostei. E quando estava no segundo tempo, que começou uma reação significante do Atlético, eu gostei mais ainda. Eu falei, então você gostou, então o resultado foi ótimo. Você ficou triste? Não. Pois é, eu também não. Você sabe o que é isso? Você, de maneira neutra, assistir um bom espetáculo. Aí é o que fala. Para mim, eu gosto do espetáculo chamado futebol. Quanto a clube, o que ganhar é o meu. Tá certo, é isso aí, né? Muito bem, são 15 horas e 52 minutos. Nós ouvimos aí Fábio Lima aí, dando aqui, passando o pano aí no que foi, né, no Campeonato Brasileiro, Série A, e também na final aí da Libertadores, da Conmebol, né? O Botafogo, né, ganhando esse título aí inédito. Parabéns a toda a torcida do Botafogo. Obrigado, Fábio. Quarta-feira nós estamos aí de novo, você está aí de volta, viu? Olha só, a prefeita Sheila Lemos já aparece como eleita no site do TSE e confirma presença no evento de diplomação Irapuã, São Paulo. E o site do Tribunal Superior Eleitoral TSE já mudou a situação da prefeita Sheila Lemos. A modificação apareceu hoje e foi com o motivo de comemoração entre os correligionários e eleitores da gestora, quase que não sai, Conquistense. O blog enviou o advogado Alexandre Pereira da coligação a Força para Mudar, Conquista, que esclareceu a situação. A mudança de status da candidatura de Sheila decorre da decisão monocrática, né, do relator, explicou o jurista, que defende Valdenor Pereira, que foi candidato do PT em outubro. Alexandre complementou que o nosso processo eleitoral, os recursos não têm efeito suspensivo. Então, com a decisão do relator, ainda que monocrática, ele deferiu o registro de Sheila e, sequentemente, validou os votos dela. Por isso, mudou o status para eleita. Ô Marcondes, eles tinham até o dia 29 para poder entrar. E entraram. E entraram? E entraram. Porém, o fato de você entrar não quer dizer que vai mudar, porque ainda vai ser analisado e etc., julgado o mérito do pedido deles. O que acontece é o seguinte, eu tô assim, eu concordo com o que aí está e ao mesmo tempo fico na torcida para acontecer uma outra eleição. Fico. Porque eu queria saber o seguinte, o eleitor conquistense que foi lá e que votou Sheila, uma comparação, numa eventual nova eleição, votará Valdenor? Claro que não, né? Então é o seguinte, eu queria ver porque é o seguinte, porque aí acabava toda essa celeuma, essa coisa, porque se a prefeita conseguir, porque eu acredito que ela vai conseguir vencer essa parada na justiça, certo? Lá nos tribunais, mas ela vai passar os 4 anos governando com a oposição no ouvido dizendo foi irregular, sabe? Ela vai conviver com isso aí, sabe? Agora, eu não consigo acreditar que o eleitor e tem eleitor que faz o seguinte, que pelo fato de ter visto uma derrota acachapante, fala o quê? Vou pular desse barco, porque senão eu me afundo junto. Você acha, Pô, que essa briga aí vai rolar aí pelo menos 2 ou 3 anos ou não? Resolve isso? Eu acredito que não. Não, né? Não. Eu acredito que não. Porque as leis toda hora mudam, entendeu? E 16 mil votos pesa muito na decisão de um juiz, você entendeu?
É como você... 16. 116. 116 mil? É. 116 mil, Sim. entendeu? Então as coisas mudam. E esse aí é um fato concreto, ela teve a votação. Agora eu quero deixar uma pergunta no ar, que eu estou me despedindo do pessoal, volto lá para quinta-feira, já que quarta eu tenho uma assembleia lá na Aparecida. Eu quero deixar uma pergunta no ar. Quem já viu o golpe de Estado sem derramamento de sangue e armas, me responda. Pois é. Aqui no Até Brasil. quinta-feira. Só no Brasil, tá certo. Tá certo. Desculpe. Muito bem, Poão, obrigado quinta. pela sua presença. Até quinta-feira estamos por aqui. Olha, são 15 horas e 56 minutos. Eu acho que dá tempo aí, John. Solta mais essa matéria aqui, ó. Desastres, 31 municípios de 8 estados obtêm reconhecimento em situação de emergência. É na reportagem do Brasil 61. Solta, por favor, Jonathan. A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta sexta-feira, 29 de novembro, a situação de emergência em 31 cidades afetadas por desastres. Estão na lista municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para conferir a lista completa, acesse mdr.gov.br. Com o reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, explica como os repasses podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura públicas destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Larissa Galli. Muito bem, são 15 horas e 58 minutos, estamos chegando a mais um final do Comunidade em Ação. Marcondes, suas considerações finais, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Eu que agradeço, Dilson, pela oportunidade, agradecer aqui ao brilhante comentarista aqui de esportes, né, nosso amigo Fábio Lima, né, cada vez seja bem-vindo aí ao programa, porque somar, porque o Brasil gosta. É claro. O Brasil gosta. Aliás, eu acredito que o mundo gosta de esporte. Eu, por exemplo, eu gosto de esporte. Volto a dizer, não torço para nada. Seleções, clubes, não. Eu gosto da atividade chamada esporte. Pode ser até jogo de palitinho, viu? Ou de paro ímpar. Eu tô observando. Não torço para ninguém. Portanto, o time que ganha me deixa feliz. Fábio Lima, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Valeu, Dilson. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Também Marcondes aí, pelas palavras. É isso, somos amantes do futebol. A Jonathan também. O Irapuã já deu uma saidinha rapidinho aí. E isso aí, quero desejar um abraço para ele aí também, melhoras. É isso aí. Muito bem, você, meu amigo ouvinte, eu que agradeço aqui também a sua presença, a sua audiência. Amanhã não teremos o Comunidade em Ação, voltamos na quarta-feira. E fique na programação local aqui da Rádio Melodia. E quarta-feira estaremos de volta aqui mais uma vez. Obrigado pela sua audiência e pela sua sintonia. Até lá. A gente é assim,